mas também não foi de graça. Jesus pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Jesus pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Foi pela graça, mas também não foi de graça. Jesus pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Só Jesus Cristo salva. Que lindas palavras. Só porque Ele é único e suficiente. E ninguém mais pode salvar. Jesus, porque este é o seu nome e significa Deus é salvação. Cristo, porque Ele é aquele que veio ao mundo para morrer no lugar de pecadores como nós. Ele está vivo e reina sobre todas as coisas. Salva, porque sem Ele estamos perdidos. Mas quando ouvimos sua voz e nos voltamos para Ele, Cristo está ali de braços abertos, nos chamando para a paz ao lado de Deus. Uma paz que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Reflita sobre essas 4 palavras. Só Jesus Cristo salva. Deixe que elas toquem você e encham seu coração de esperança. Creia hoje mesmo que só Jesus Cristo salva. Aleluia! Deus tem um chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia. Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para Ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso me levam para perto de Ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Vendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com alegria vou mover o sobrenatural. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dá a chance
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou plantar-me, vou ser. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Boa noite, minha gente. Que bom estarmos juntos. Esse é o seu projeto Conexão com Cristo. Bom estarmos nesse instante. Eu quero agradecer a todos vocês que estão na sala conosco. Você que está no YouTube, muito obrigado pela participação, obrigado pela audiência. E é tão bom poder contar contigo, é tão bom saber que você está aí acompanhando o projeto Conexão com Cristo. Nosso muito obrigado a todos vocês mais uma vez. A palavra de Deus registra aqui, no capítulo 1 de Colossenses, versículos 9 e 10. Ele diz: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Deus seja louvado com a sua palavra, e é muito bom estarmos participando, compartilhando do amor do nosso Deus com um texto tão especial desse, quando Paulo estava ali orando pelos Colossenses, pelos Colossos, né? Então, a palavra de Deus está aí sendo exposta, vamos ouvir muita música boa, vamos ouvir palavra vinda do trono da graça para o nosso coração, e você vai se preparando, que nós vamos ter momentos maravilhosos aqui, um verdadeiro banquete espiritual aqui no Conexão com Cristo. É com você, pastor José Lula. Graça e paz, irmãos. Prazer estar aqui nesta ocasião para mais uma live. E desta feita temos a alegria de ter conosco um casal, Paloma e Evandro. Evandro e Paloma é um casal abençoadíssimo, casal que tem sido bênção nas igrejas aonde eles são membros. O Evandro é membro da PIB de Jacobina, a Paloma é membro da igreja Manaim, onde o pai é pastor Júnior. E esse casal, eles dão aulas de música, tocam maravilhosamente bem. E as crianças têm 2 filhos, né? A Esther tem, acho que 5 anos, mas já toca, eu não sei exatamente quantos anos, mas ela é bem pequenininha, mas já toca bateria, é uma bênção, e tem um filhinho pequeno ainda. E eles também dão aulas de música. Tem uma escola de música na cidade, a Escola Manaim, e eles também são parte do grupo Forró Maná, um grupo abençoado, tem abençoado muito as igrejas. E a música que estava tocando no início aí, né, não foi de graça, foi pela graça, mas não foi de graça, é uma música autoral deles. É um prazer tê-los conosco nesta noite. É com vocês agora. Abra o microfone aí. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui. Já fomos apresentados, né, Evandro? Sim. Só retificando, o pastor Lula, Esther já está com 8 anos. Estou atrasado. Começou a tocar com 5. Começou a tocar com 5. Começou a tocar com 5, mas ela já está com 8, né? Está tocando. Eles também têm um programa de rádio, né? Na Rádio Jaraguá, o Adorarte, um programa muito bom. Isso, o programa Adorarte que vai ao ar todos os sábados, né? De 10 às 11, o programa Adorarte é um programa que, de início, o pessoal até pensou que ia ser muito de música, mas Deus tocou no nosso coração para poder estar trazendo, tem um quadro chamado Papo Profissional, que a gente sempre leva alguém para estar falando ali, até incentivando também as pessoas, né? Que estão do outro lado, a uma profissão, então a gente tem feito esse trabalho aí também. Fora que a gente tem a escola de música, né? Maná. Maná. O pastor Júlio falou que é Manaí, mas o nome da escola é Maná. Escola de Música Maná. Escola de Música Maná, em Jacobina, e para nós é um prazer hoje estar aqui na live.
né? Depois de uns 25 dias aí com a prega vocal inflamada, sem cantar, rouca, mas hoje a gente está de volta aí, como a gente conversou com o pastor Elias, né, Evandro? E eu contando para ele a situação que eu estava, sem saber se eu conseguiria cantar hoje, né, pastor? Mas o pastor diz, vai cantar assim em nome de Jesus, e a gente vai cantar hoje. Se a prega vocal não quiser cantar, a gente canta do mesmo jeito. Já aproveitando, agradecer também ao irmão Paulo, né, Paulo Barbosa, que foi quem fez o convite, quando ele teve esse cuidado, né, de estar vendo os detalhes, né. Agradecer também ao nosso irmão Antônio Melo também, que chegou junto também para poder ver os detalhes, todo mundo preocupado para que desse tudo certo, e eu fico feliz porque essa preocupação de dar o melhor para Deus, né, por mais que é uma live aqui, mas tô analisando, tem muitos rostinhos aqui que eu nunca nem vi, Paloma, então, assim, eu acho que só essa conexão, né, do corpo de Cristo estar se juntando para louvar e agradecer ao nome do Senhor e aprender mais e mais, já é bênção. Então, muito obrigada. A gente já vai cantar, gente? Vai? Então, vamos cantar. Sim, é com vocês agora. Que Jesus seja sempre o Salvador das nossas vidas, seja sempre em primeiro lugar em tudo que nós viemos falar, fazer que a nossa vida venha a ser conduzida, né, pelo Espírito Santo, que Ele é tudo para nós. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. A altura do som tá boa? Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade,
dos reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Que bom, louvado seja Deus. Que bom poder ouvir a palavra musical como essa. Tá de parabéns ao Evandro e a esposa. Segura a onda aí que vocês vão cantar daqui a pouquinho. Nós temperando a garganta com um bom copo com água. Né? E nós nos alegramos em poder louvar ao Senhor. Vamos ouvir então, nesse mesmo momento aí musical, Regis vai louvar ao nosso Deus com a irmã Anne. Né? Regis vai louvar a Deus. Só um minutinho, Regis, deixa o microfone ser aberto, porque ele está fechado aí, o microfone. Né? E para a gente poder ouvir mais o louvor enquanto a Paloma e o instrumentista dela descansam os dedos e ela descansa a garganta. Onde está o Regis? Vamos lá. Deixa o Paulo abrir o microfone para você. Enquanto o Paulo abre o microfone, né? Quero lembrar aqui de uma coisa, ó. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Os poderosos irão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós. A palavra de Deus registra em Colossenses, antes da gente ouvir essa canção pelo Regis, aqui no capítulo 3, versículo 15, diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Enquanto o Paulo abre o microfone para o Regis, nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Vamos curvar a nossa cabeça? Vou pedir aí ao pastor Valdemir que ore nesse instante.
Pastor Rodemir. Abriu? Abriu. Assim, só um minutinho, pastor Rodemir. O microfone está aberto, o Regis. Depois que o Regis cantar, a gente conduz a oração. Vamos ouvir o Regis e a irmã Anne. A paz, queridos. Amém? Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo a gente? Amém? Beleza. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui, eu, Anne e Keila, e vamos louvar o Papai do Céu, né? Que é bom Eu demais. não quero para aparecer pelo menos a mãozinha dela, prender a mãozinha dela pelo menos. Aqui, é ela aí, ó. Ah, que bom que ele apareceu. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Opa! Louvado seja Deus! Que bom! Que Glória. legal poder ouvir a Anne cantando, Regis, aquele que está escondidinha, mas já soltou a sua voz, a gente pôde ouvir daqui com certeza. Parabéns aí, Regis, gostei da canção, muito bonita também. São talentos que fazem parte do Conexão com Cristo, que às vezes ficam guardados, né? Guardadinhos na gaveta lá, e a gente tem que estar cutucando de vez em quando, tem que estar puxando para esse talento sair. Tá bom? Tenho certeza que ele vai cantar outras vezes aqui no Conexão, em outra oportunidade, em outro momento. Segura a onda aí, Regis. Não sai daí, não. Quando o pastor Manoel já está conosco, que alegria poder ver o pastor ali. Ele vai apresentar o nosso orador, não é? Beleza. O pastor ainda está conectando lá. Ah, sim, tudo bem. Então maravilha. Vamos, nesse caso que o pastor está conectando, não sei se a Paloma pode cantar mais uma canção agora. Pode ser, Paloma?
Ok, ela está ali, já está na agulha. Paulo, abre o microfone para ela, por favor. Ok? É com vocês, Paloma e Evandro. Saiu o meu fone. E Não, só tá um lado. Peraí. Aí. Agora foi. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Aproveitar a oportunidade de mandar um beijo para Aldé e seu João, que são os nossos intercessores, né? E tá sempre orando por nós. Um beijo para vocês. Vocês são muito especiais para a gente. Que legal. O bom é quando tem gente intercedendo, né? É verdade. Isso ajuda ainda mais, né? Isso, esse ministério musical precisa de muita oração, de muita intercessão. Quando tem alguém intercedendo, é realmente maravilhoso. Verdade. Vamos orar com o pastor Valdemir. Eu pedi o Paulo para abrir o microfone para ele, e a gente vai orar nesse instante, intercedendo aí o Senhor da Seara, falando com Deus, para a gente poder continuar a nossa live, né? Vamos ouvir então o pastor Valdemir orando. Deixa o Paulo Neis abrir. Aí, vamos lá, pastor, com você. Pastor Valdemir. Bendito Deus, louvado e glorioso teu nome. Deus, que privilégio. Nós exaltamos a ti, Senhor, pois é digno toda a honra e toda a glória. E nos oferece esse banquete nesta noite,
ó Deus, reencontrar vidas que, Deus, foram e eram tão especiais na nossa vida, no nosso ministério, Senhor. Ó Deus, somente Tu pode nos dar essa bênção, Senhor, e nós somos imensamente gratos, ó Deus, pela vida, Deus. Pastor Tassi, Senhor, Pastor Souza, Deus, estou aqui, Deus, passando um filme na minha mente, tantas coisas o Senhor proporcionou para vivenciarmos através desses homens. Glória ao Teu nome, Senhor. Continue nos abençoando, ó Deus eterno, e abençoe cada vida aqui, Senhor, no YouTube, aqui na sala, Senhor, através do Zoom, as famílias, Senhor, e, ó Deus, obrigado pela adoração, Senhor. Esses louvores que Deus eleva, ó Deus, a graça, ó Deus eterno, a satisfação no nosso coração, saber que somente a Ti toda a glória, toda a honra e todo o poder, Deus. És o único Deus, ó Deus eterno, e cada dia, Senhor, desperta, nos encoraja, ó Deus, nos concedendo desprendimento, ousadia, intrepidez. Sermos visionários do Teu reino, Senhor, para que através desse projeto, Senhor, conexão com Cristo, venhamos conectar muitos outros à pessoa bendita em Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor, e continua, Senhor, a falar, e nós exaltamos a Ti e agradecido, oramos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, nós oramos assim no nome bendito de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amém, louvado seja Deus. Agora é o momento do pastor Manuel Pedro apresentar o nosso orador. Ele vai mostrar, não é? Aí o pastor Tassi, nós já estamos vendo, mas ele vai falar sobre ele um pouquinho. E vai aproveitar também a oportunidade para orar pelo palestrante. É claro que a Bíblia diz que orar nunca é demais. Mas o pastor Valdemir orou agora, Elias, para que oração de novo, orar e sem cessar. Quem sou eu para contestar a palavra de Deus? Então, o pastor Manuel Pedro tem a palavra para apresentar o orador. Deixa o Paulo abrir o microfone, pastor, só um minutinho. Elias, todos os microfones, quem vai falar já está aberto. Ok, beleza, tá bom. A graça e a paz, amados. Amém. Finalmente consegui, tive problemas aqui com a internet, com o Zoom, certo? Mas, graças a Deus, pudemos dar continuidade. É um prazer estar com vocês, o Elias, Valdemir, Paulo, a turma toda aí, não é? Que está conectada. E, finalmente, eu preciso ver a foto do nosso orador, não é? Do pastor Tassi, certo? E é uma oportunidade rara, excepcional, contarmos com a presença, não é? Para nos falar nesta noite do pastor Tassi, certo? Eu tenho boas recordações deste homem de Deus, servo do Senhor, que é um exemplo para mim, embora tenhamos convivido pouco tempo, mas foi suficiente para admirá-lo, não é? Pela sua humildade, simplicidade e capacidade, não é? Teológica, doutrinária, um homem de princípios, certo? De larga experiência no ministério, que certamente tem muito a nos ensinar. Eu quero parabenizar a conexão com Cristo, certo? O convite ao pastor Tassi para nos falar, sem nenhuma dúvida, o assunto que ele nos anunciou é de grande relevância, certo? Para a Igreja de Cristo, nossa juventude. Creio que Deus tem algo especial para nós nesta noite. Portanto, será um prazer ouvir aí o nosso amado pastor Tassi, certo? Faz muito tempo que nós vimos, não é? Mas é um prazer enorme, pastor, estar aqui para ouvi-lo nessa noite, certo? Lembro-me muito bem de que quando
a Igreja da Graça, através do seu centro social, SECOM, não é, me parece, na pessoa também do Coronel Sóstenes, o Rubens, nosso engenheiro, para a execução daquele projeto que está lá em Laje do Batata, até hoje dando frutos, rendendo muito, para a glória de Deus e abençoando muitas pessoas. É um prazer, nesta noite, ouvir a sua voz, a palavra que o amado tem para nós nesta noite. É um prazer enorme, pastor. Antes do pastor Tassis, antes do senhor falar, eu vou pedir a Neise, a nossa operadora, para liberar algumas fotos que o senhor mandou, de muita recordação. Então, Neise, compartilha aí. Então, temos aí a nossa sede, a nossa primeira igreja, né? A Igreja Batista, e no fundo os irmãos estão fazendo a construção, né? Hoje temos aí a fila do atendimento médico em Laje do Batata. Até parece em época de campanha política, né? Aqui um transporte com ar-condicionado natural, uma Kombi, certo? Que está levando o pessoal. Aí tem mais outra foto, Neisa. Aqui ainda em construção em nosso templo, um templo novo, e o Dr. Carlos Alberto Curisdalto era o prefeito da época, dando boas-vindas ao pessoal da Igreja Batista da Graça do projeto. E aqui, a nossa lagoa, lá, o lago, né, que estava sendo feito o trabalho. E vale a pena a gente salientar, pastor, que está sendo retomado, a igreja está retomando o centro para lazer e ser um momento. Vamos continuar orando, porque teve um certo problema jurídico, mas a CAU está devolvendo, como já tem água, a CAU está devolvendo, e vai ser um dos recantos da igreja para retiro, para encontro e tudo mais. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor fez parte dessa história. E também, durante 14 encontros, eu estive com o pastor Tassis em São Paulo, no Congresso Latino-Americano de Líderes. Então, seja bem-vindo, pastor. Paulo, só uma palavrinha aqui. Lá no cantinho está sendo construído também um centro de treinamento missionário. A igreja está investindo lá e em breve teremos ali um centro de treinamento missionário. Ok, obrigado. Beleza. Olha, um contentamento muito grande. Meus contatos com Paulo se deram lá nos congressos da CLAN, em São Paulo, foi ali que nos conhecemos. E ele sempre falava na possibilidade de um dia voltar a Jacobina para algum tipo de trabalho. E agora, com essa tecnologia que facilita a nossa comunicação à distância, isso então se torna possível. Eu me alegro também em estar revendo aí Elias, né? Nossas experiências no Seminário do Nordeste, o querido Manuel Pedro, que juntamente com a primeira igreja jacobina foram o ponto de apoio, referência para o projeto de água potável ali em Lajes do Batata. Olha, eu escolhi para conversar com vocês nesta noite um tema que não é um tema muito comum. Nós não temos praticamente nenhuma literatura evangélica sobre isso ainda. Não temos também nenhuma literatura católica. Eu pesquisei isso com alguns amigos que são católicos. Mas é um tema que percorre a nossa vida sem que o percebamos. Na verdade, esse tema ele foi desenvolvido por um grande pensador que nos deixou aos 92 anos, portanto, um homem de muita experiência, de muita vivência. Ele detectou, então, algumas mudanças que estavam acontecendo no nosso mundo, na nossa civilização, e interferindo profundamente em toda a vida
do nosso mundo contemporâneo, não só nos seres humanos, mas no todo que compõe a existência desse mundo criado por Deus. Inicialmente, eu vou me apropriar de um pensamento dele, que está num dos seus livros. Depois eu pego, então, um texto de Tiago, para nós, então, prosseguirmos. Cristão sólido numa cultura líquida. E ele diz assim: vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Eu queria que vocês gravassem bem isso. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. Essa é a palavra do Dr. Zygmunt Bauman, um polonês naturalizado em inglês, que trouxe para nós coisas que não estávamos percebendo no processo, né, da vida, da aldeia global, trazendo algumas coisas boas e outras não tão boas assim. Em Tiago 1,17, o autor sagrado define a pessoa de Deus como o Pai das luzes, aquele em quem não há variação nem sombra de mudança. E diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Tiago, então, confirma o Deus Criador, o Deus da aliança, como a estabilidade absoluta, o que significa que o seu amor por nós não pode jamais ser relativo. É sempre um amor absoluto. Ou seja, Deus não pode jamais nos desamar. Seu amor, mais do que sentimento ou emoção, seu amor é poder, para além dos sentimentos e emoções, para além dos conceitos e preconceitos. Há um cântico contemporâneo que eu gosto muito, você pode encontrar isso aí no Google. Deus não se cansa de amar. Nós nos cansamos, nós nos chateamos, mas com Deus é muito diferente. Por ser amor absoluto, Deus não se cansa de nos amar. Um outro poeta do século passado diz, no nosso cantor cristão: seu amor por mim não muda, ele valerá. A minha fé pode oscilar, mas o seu amor por mim não muda. Então, é a partir da estabilidade absoluta do mistério divino que nós precisamos aprender a avaliar os movimentos da história, que nos traz grandes interrogações, vem com seus altos e baixos, com suas dádivas e também com prejuízos. E nós somos chamados a fazer isso partindo de um critério inteligente e sábio que nos é ensinado pela flexibilidade graciosa do apóstolo Paulo, quando ele diz: examinem tudo e retenham o que é bom. Nós não devemos perder de vista isso. Examinar tudo detidamente, criteriosamente, e reter o que vale a pena, o que é bom. Há alguns anos, duas palavras entraram no vocabulário mundial sem serem unanimidade dos estudiosos das diferentes áreas que tinham alguma afinidade com essas palavras. E uma é consequência da outra. E a gente conhece bem quais são as duas. A primeira, pós-modernidade, a mudança de modelo de sociedade. E a segunda consequência desta é pós-modernismo, a cultura própria desse novo estado de coisas. Com isso, dizia-se que a modernidade estava chegando ao fim e que estávamos recebendo a pós-modernidade. Esse velhinho, que morreu aos 92 anos de idade,
uma verdadeira usina de conhecimento, chegou a escrever 2 livros usando essa expressão pós-moderna e pós-modernidade. A ética pós-moderna e o mal-estar na pós-modernidade. Mas, algum tempo depois, ele afirmou que a modernidade não havia desaparecido, ela não havia chegado ao fim, simplesmente havia ganho uma característica nova e uma velocidade alucinante, trazendo consigo mudanças contínuas, radicais, irreversíveis, deixando-nos completamente atordoados. Tudo o que era sólido, construído na primeira etapa da modernidade, estava sendo levado pela enxurrada de algo novo, irrefreável e assustador. Cumpria-se, com isso, um diagnóstico inicialmente creditado a Karl Marx, que aparece no Manifesto Comunista, produzido em 1848, e que diz assim: tudo o que é sólido desmancha no ar. Essa frase foi o título homônimo de um autor norte-americano que foi escrito em 1982. Preste atenção a isso, porque o Manifesto Comunista foi escrito em 1848. Tudo que é sólido desmancha no ar. Mas, na verdade, o autor desta célebre frase não é Marx, mas o dramaturgo inglês William Shakespeare, em sua peça A Tempestade, escrita em 1610, 611, mais ou menos. E a frase é dita por uma personagem chamada Próspero, de uma data para outra, portanto, a uma distância de 230 anos. Então, 230 anos antes de Marx escrever o Manifesto Comunista, Shakespeare já estava dizendo que tudo que era sólido desmanchava no ar. O primeiro período da modernidade, ele projetava para a sociedade uma segurança muito grande, porque pouquíssimas mudanças aconteciam. Qualquer mudança gerava desconfiança. E você viver numa sociedade de forma estável cria também segurança. Você vive uma vida sem muitas oscilações. Mas, num dado momento, houve essa mudança brusca, com a força contínua e com muita velocidade, trazendo algo que se chamou também de secularização. Isso aconteceu como fruto de 3 coisas muito significativas que a gente não pode perder de vista. Essa velocidade maior, essas mudanças mais rápidas, mais contínuas, foram fruto da Revolução Francesa, da Revolução Industrial e da Segunda Guerra Mundial. Então, algumas coisas estranhas começaram a acontecer na nossa civilização. E o primeiro a sinalizar isso foi Freud, com 2 livros. O Futuro de uma Ilusão, em 1931, e O Mal-Estar da Civilização, em 1932. E o tempo continuou, então, a passar, e as mudanças continuaram a se tornar mais velozes. Em 1964, um teólogo católico chamado Robert Adolphs escreveu um livro com o seguinte tema: Igreja, túmulo de Deus. E nesse livro, ele descreveu essa velocidade que estava acontecendo no nosso mundo através de uma palavra: rapidação. O mundo estava vivendo uma experiência rara, única até então, a rapidação. Até aquele momento, todas as mudanças que haviam acontecido na história
tinham poupado e preservado 3 instituições: o Estado, a família e a igreja. Mas o mundo não parou na rapidação. Na rapidação, os super-heróis eram vistos no cinema ainda, voando, né? O super-homem e assim por diante. Da rapidação passou-se para aquilo que eu chamo de flashização. O super-herói passou a ser o flash. Ninguém o vê. Ele simplesmente aparece numa velocidade estonteante. E agora, nessa mudança mais veloz, nem o Estado, nem a família, nem a igreja foram poupados. E nós estamos vivendo exatamente nesse momento, onde essas 3 instituições, consideradas sólidas no passado, têm sido levadas de roldão pela enxurrada daquilo que se chama a modernidade líquida. A gente sabe que toda mudança que acontece na história traz coisas boas e coisas que não são boas. Não é diferente com essa. Muita coisa boa trazida pela modernidade líquida. Mas há coisas que nos preocupam profundamente, porque nos atingem em nosso sistema de relações em termos mais objetivos, mais profundos. A nossa relação com Deus, a nossa relação uns com os outros, a nossa relação com a família e assim por diante. Nós estamos vivendo como se tivessem tirado o chão de sob os nossos pés e colocassem em seu lugar uma veloz esteira rolante que está nos levando, não sabemos para onde. E eu me lembrei, então, quando refletia nisso, num pensamento, creio que de Ortega y Gasset, que dizia: não sabemos o que nos passa. E é exatamente isso o que se passa. Vocês sabem muito bem que nós estamos vivendo com um volume avassalador de informações. Vivemos um estresse de informações, não conseguimos dar conta. Com o celular, com o computador, né? Com tudo aquilo que a internet traz. Então, vivemos esse estresse de informações. Tudo é muito rápido, tudo é muito veloz. E uma coisa nova chega atrás da outra. O grande problema que a gente vive com isso, principalmente nesse momento complicado como o Brasil, é essa questão da velocidade das mentiras, né? Que aparecem sendo jogadas de um lado para outro e a gente fica sem saber quem é que está falando a verdade. Então, esse é um problema trazido também pela modernidade líquida. O volume contínuo avassalador das informações. Um outro problema é a diluição de princípios e valores que estruturaram toda a nossa civilização. Então, todos esses princípios que deram segurança, solidez à nossa vida, a experiência com a igreja, com a família, como profissionais, tudo isso está sendo levado de roldão. A modernidade líquida, ela se caracteriza por produzir, vejam bem, um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. Eu estava lendo a reflexão de um filósofo não cristão contemporâneo, e ele dizia uma coisa muito estranha, porque eu construo um pensamento hoje em função de uma experiência que eu estou vendo, e amanhã ele já não faz mais sentido. O Zygmunt Bauman, ele escreveu 10 livros temáticos. Eu vou depois mandar as fotos para o Paulo, né? Modernidade líquida, tempos líquidos, vida líquida, descrevendo tudo isso que esse processo veloz tem feito com que a humanidade viva estonteada nesse momento.
Quando ele escreve tempos líquidos, ele está se referindo a uma insegurança que todos nós estamos vivendo, em função do terrorismo, do crime organizado, do desemprego, de uma solidão que começa a produzir muita gente optando pelo suicídio. Então, é uma coisa muito grave, muito séria. Quando ele fala sobre a vida líquida, ele mostra o ressurgimento de algumas ideologias que nós pensávamos estarem sepultadas. E elas trazem preocupação, prejuízos também para todos nós, para o mundo como um todo. A gente vê agora uma coisa que pensávamos estar sepultada há tanto tempo, o fascismo, começando a aparecer também no nosso mundo contemporâneo. O neoliberalismo está deixando a gente muito preocupado, porque o marxismo veio e não resolveu o problema, o fascismo veio e não resolveu o problema, e o neoliberalismo veio e travou a história. Nós vivemos um momento muito difícil, com dificuldade para evangelizar, para fazer missões, trabalhos sociais, em função dos travos do neoliberalismo. Mas a coisa que me preocupa mais, e que deve nos preocupar mais nesse contexto da modernidade líquida, é aquilo que o Dr. Bauman chamou de amor líquido. O amor líquido mostra a fragilização dos laços humanos, seja na relação afetiva, seja na relação com amigos, seja na relação profissional. Quando há qualquer dificuldade, qualquer problema, cortam-se os relacionamentos. Ninguém quer gastar tempo crescendo com a crise que acontece e que às vezes é muito boa para crescermos uns com os outros. Hoje, prioriza-se os relacionamentos em redes. E por que essa prioridade? Porque eles podem ser construídos e desmanchados com muita facilidade, sem que haja nenhuma dificuldade em termos de estarmos sentidos, machucados, feridos por causa disso. Vejam bem, no século passado, um teólogo judeu chamado Martin Buber escreveu uma obra muito preciosa intitulada Eu e Tu. E nessa obra, ele já denunciava uma grande inversão de valores. Ele dizia que a relação estava sendo eu-isso. As pessoas estavam amando os objetos, as coisas, e usando-se umas às outras. Ao invés de ser eu-tu, estava sendo eu-isso. O amor líquido é muito mais radical. A relação não é mais eu-isso, é isso-isso. E vocês conhecem bem esse verbo, o verbo ficar, que na cultura líquida é um verbo ambíguo. Quem fica, não fica. Ficar define a instabilidade descartável em todos os relacionamentos. Então, a gente vê adolescentes que antes sonhavam em construir sua vida a dois, menino e a menina. Agora, isso faz parte de algo que é passado. Porque ficar um com o outro é a moda do momento. Então, esse é um dos grandes prejuízos trazidos pela modernidade líquida e, principalmente, essa questão do amor líquido, porque isso interfere também na nossa própria relação com Deus, na nossa relação como marido e mulher, na nossa relação como irmão e irmão, pai e filho, e assim por diante. Os laços fraternos humanos estão sendo diluídos pelo amor líquido contemporâneo. Mas há uma outra coisa preocupante, que é o surgimento de um tipo mais agressivo de ateísmo. Não é apenas aquela atitude de dizer eu não creio, mas é defender o seu direito de não crer e atacar qualquer fé religiosa. Essa experiência é uma experiência muito séria,
porque nós tivemos há pouco tempo a produção de uma série de livros daqueles que eu chamo os 4 cavaleiros do apocalipse ateísta. Um deles morreu de câncer, né? O Christopher Hitchens, o mais inteligente deles. Mas tem ainda o Sam Harris, o Daniel Dennett e o biólogo Richard Dawkins, que escreveu Deus, um Delírio, e recebeu como troco o livro de um teólogo anglicano inglês, O Delírio de Dawkins, e um outro francês chamado Michel Onfray. Esses nomes são aqueles que defendem com muitos argumentos o ateísmo contemporâneo e ganham espaço, muito espaço, nessa cultura líquida. Há também, você vê isso às vezes aí nas redes sociais, a chamada teologia reversa, onde os seus autores tentam contradizer tudo aquilo que nós temos afirmado. Todas as religiões são bombardeadas através dessa teologia reversa, que contesta a Bíblia, contesta a teologia, contesta tudo aquilo que aponte para a sublimidade Pastor Tarso, licença, seu microfone está fechado. Agora está me ouvindo? Ok. Muito bem, muito obrigado. Então, o individualismo é outra coisa que nos preocupa, porque a gente fica olhando somente para nós mesmos, não é? E a experiência cristã nos chama para olhar o outro, é a relação da fraternidade, porque o sinal do cristão, segundo Jesus, é essa relação profunda entre o eu e o tu. E a última coisa que eu quero mencionar, há muitas outras dessa cultura estranha que vivemos, é o chamado relativismo. O Papa Bento XVI, ainda como cardeal, falando para os cardeais lá em Roma, a certa oportunidade, ele disse uma coisa muito interessante. Estamos indo em direção à ditadura do relativismo, que nada reconhece de definitivo, deixando como medida final apenas o ego e os desejos das pessoas. Tudo é relativo. Você começa a conversar com alguém, fala de uma verdade bíblica, isso é relativo. Fala de um tema teológico, isso é relativo. Isso é produto, portanto, dessa estranha cultura que está nos envolvendo. Há um grande pensador que escreveu um livro importante e define como o dinheiro molda o modo de viver da civilização contemporânea. A Bíblia já dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse homem, chamado George Orwell, que escreveu um livro importante sobre a Revolução dos Bichos, onde ele denuncia todo tipo de totalitarismo, de direita ou de esquerda, escreveu também um livro intitulado Mantenha o Sistema, onde ele pega 1 Coríntios 13 e substitui a palavra amor por dinheiro, ainda que eu fale a língua dos anjos e do Pastor Tarso, desculpe, seu microfone está desligado de novo. Tá bom. Pronto, ligou. As vítimas maiores dessa cultura líquida que está são as crianças, os adolescentes e os jovens. Eu digo então para os meus colegas pastores que, embora
a leitura dessas obras do Dr. Bauman não seja uma leitura simplista, pela densidade da cultura europeia, é algo que nós precisamos conhecer bem, para poder estarmos em melhores condições de orientar nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens. Diante de tudo isso que foi mencionado, a gente faz a seguinte pergunta: para onde é que a gente vai? Com tudo isso que foi mencionado, saindo da modernidade sólida, entrando na modernidade líquida, que vai levando tudo de roldão, não respeita absolutamente nada, nem ninguém. Como é que a gente faz? Como é que a gente vive nesse tempo complicado de tantas incertezas? Quando a Covid veio e começou a causar tantos estragos em nós, e não se tinha vacina para prover a segurança para a humanidade, a melhor maneira de superar suas provocações foi a recomendação científica de ficarmos em casa, lavarmos bem as mãos, usarmos máscaras e assim por diante. Isso significou que a gente começou a conhecer um pouco mais esse grande inimigo. E na medida em que o tempo foi passando, esse inimigo foi sendo mais conhecido. E na medida em que ele se tornou mais conhecido, não se tornou simples nem fácil, mas se tornou mais possível evitar o número maior de pessoas contaminadas e mortas, porque o inimigo passou a ser conhecido melhor. Então, a modernidade líquida é um grande inimigo da civilização contemporânea, não só da igreja, da civilização, porque ela não respeita nada nem ninguém. É algo que vem pelo subsolo, digamos assim, da nossa vida. A gente não vê numa velocidade alucinante e sai causando danos enormes a crianças, adolescentes e jovens. Pastor, qual é o caminho que a gente tem para superar isso daí? Esse velhinho que escreveu 10 livros temáticos sobre o assunto e mais outro tanto correlatos, ele não aponta um caminho, ele simplesmente descreve o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E nós precisamos conhecer mais disso que está acontecendo, para aprendermos a nos defender em função de todo esse estrago que está sendo feito em nossa civilização. E quando ele disse essa palavra, eu me lembrei de uma palavra também de um poeta português chamado Antônio Machado, que disse assim: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Esse é um pensamento extraordinário desse poeta português. Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Os primeiros discípulos de Jesus Cristo, os discípulos que viveram a experiência de vida, morte e ressurreição, viveram também esse tipo de situação e simplesmente fixaram seus olhos nele, no seu Mestre, Salvador e Senhor. Antes de serem identificados, chamados de cristãos, eles foram identificados no livro de Atos como aqueles que pertenciam ao caminho. Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Para nós há um caminho. E o caminho é esse caminho eterno, revelado em Jesus Cristo. E eles continuaram firmes, olhando para aquele que era o autor e o consumador da sua fé. O legado que Jesus Cristo nos deixa para enfrentar esses novos desafios é muito rico. Eu quero selecionar apenas 4 deles aqui, para a gente pegar tudo isso que essas quatro coisas mostram para nós, a fim de começarmos a reagir contra tudo isso que nos afeta tão brutalmente. A palavra de Deus nos diz que no princípio criou Deus o céu e a terra.
E ela diz também lá no Novo Testamento, a respeito de Jesus, que ele estava no princípio com Deus. Encontramos também no Evangelho de João, Jesus Cristo dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. E depois ele mencionou 7 eu sou, com metáforas sempre atualizadoras para o povo do seu tempo. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Nós precisamos nos apegar a isso, fazer com que isso faça parte de nós. Martinho Lutero costumava dizer que quando formos tocados por um singelo texto da palavra de Deus, precisamos internizá-lo profundamente para que essa palavra nos dê condições de enfrentar vitoriosamente os desafios. No livro do Apocalipse, Jesus Cristo aparece como aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que está na abertura e está no desfecho do projeto de Deus. Mas eu gostaria de deixar como texto para a reflexão nossa, diante de tudo isso que nós falamos, dessa avalanche da modernidade líquida, o texto do final do Sermão do Monte, onde Cristo conta a história de 2 homens que construíram 2 casas. Uma construída com muita rapidez, com muita velocidade, com muita pressa, sem aquela preocupação com alicerce, sem preocupação com a possibilidade da vinda de temporais, de chuvas. E aquele homem construiu a casa apressadamente. E as chuvas vieram, as tempestades vieram, as águas vieram, deram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu fragorosamente. Mas Cristo diz que o outro construiu a sua casa não sobre areia, como o primeiro fez, mas sobre a rocha. Jesus, que é referenciado como a rocha dos séculos. Então, ele construiu a casa sobre a rocha. E vieram os mesmos ventos, as mesmas tempestades, as mesmas águas voluptuosas, deram com o mesmo ímpeto contra aquela casa. Ela recebeu esses impactos todos, mas não caiu. E não caiu porque estava estruturada, solidificada sobre a rocha. Em tempos complexos como esse que estamos vivendo, onde temos ainda poucas informações daquilo que essa velocidade alucinante traz para nós, enquanto não conhecemos tanto dessas mazelas desse grande inimigo, é sempre bom pegarmos esses textos onde Cristo aparece como essa presença inausente da nossa vida, pela promessa que ele fez de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, para podermos orientar nossas crianças, nossos adolescentes e os nossos jovens. Aqui em nossa igreja Betel, depois de 2 anos sem podermos realizar o congresso infantil, nós realizamos no final de semana, da semana passada, o 4º congresso infantil, que foi criado por uma menina que tinha poucos anos de convertida. E esse congresso é uma estrutura assim excepcional. Eu não tenho nenhum mérito nisso. Foram eles, a juventude, todos esses meninos que estruturaram esse belíssimo congresso, para que as nossas crianças tivessem na faixa de sua mente capaz de apreender algumas percepções, né? Com peças, com musicais, com uma série de coisas, entender a grandeza da presença de Jesus Cristo, como essa luz que orienta em tempos tenebrosos e complicados como este que estamos vivendo. Não sabemos o que nos passa, e é isso o que se passa, disse Ortega y Gasset. Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar.
Disse o poeta Antônio Machado. Jesus surge e diz: eu sou o caminho. E a Escritura nos chama a andar nesse caminho, mas nos chama também, com a orientação vinda do apóstolo Paulo, a examinarmos tudo isso que está acontecendo aí, retermos o que é bom, para darmos condições àqueles que virão depois de nós de serem continuadores do anúncio dessa mensagem da boa nova do Evangelho. Não interessam quais sejam as mais novas, as mais notícias que possam estar vindo aí. Que Deus possa, então, estar nos orientando a entender esse processo voluptuoso, muito perigoso, dessa modernidade líquida, que cria o tempo líquido, a vida líquida, o medo líquido, o amor líquido, para que nós aprendamos a nos defender. Seria interessante, talvez, não perdermos de vista aquele texto de Cantares de Salomão, normalmente utilizado em celebrações de casamento. As muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra, que palavra boa. Confesso que eu voltei a passar sala de aula lá no seminário alguns anos atrás, em algumas expressões do pastor. Mas não vou falar aqui das minhas aulas maravilhosas. Vamos ouvir aí Paloma e o Evandro louvando ao Senhor, que Ele cresça e que eu me constranja com a sua glória. Vamos ouvir. Louvado seja Deus. Muito boa canção. Excelente.
Queridos, nós estamos chegando ao final da nossa programação de hoje, mas antes disso nós queremos orar, não é? E depois teremos a consideração final pelo pastor Manuel Pedro, mas nós vamos orar com o pastor Josanias. Não sei se o Josanias está me ouvindo, ele chegou há pouco, mandou uma observação aqui, ele se atrasou por motivos alheios, mas eu gostaria de vamos ouvir, então vamos falar com Deus, agradecendo esse momento através do pastor Josanias Matos. Enquanto o Josanias Matos se prepara, o pastor Manuel Pedro, então, faz as considerações finais. Pronto, está liberado aí? Sim. Eu estou realmente impactado, muito abençoado com essa palavra, certo? E estou aqui realmente desejoso de aprender mais sobre essa questão, e eu creio que nós precisamos nos despertarmos para essa realidade, porque, inclusive, Jesus falou sobre essa liquidez da fé, do amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós precisamos estar vigilantes a fim de que essa liquidez jamais venha acontecer conosco, com a Igreja do Senhor. Estamos vivendo realmente um tempo muito difícil, em que tudo tem se voltado, né, no mundo da modernidade, visando destruir os valores. É como falou o pastor, tudo que é sólido desmancha no ar. Então, nós jamais podemos permitir que o amor e a fé arrefeçam em nossos corações. Mais uma palavra tremenda, muito abençoadora. Quero agradecer ao pastor Tassis e até gostaria de saber se podemos contar com algum material, alguns livros que ele, porventura, já tem escrito. Essa palavra também é muito importante para que trabalhemos, certo? Avancemos um pouco. Recentemente eu li um livro muito importante que tratou algumas dessas questões, o Evangelho Completo, de um jovem até aqui brasileiro, certo? Irmão nosso, pastor, Leandro Vieira, mais ou menos, eu acho que é esse o nome dele, estou bem certo, faz pouco tempo que eu li esse livro, e eu me empolguei muito com esse assunto. Na verdade, quando eu vi o tema, a dimensão da perda da liquidez, da modernidade, o mergulho nesse mundo da liquidez, fiquei um pouco assim, não é? Apreensivo, mas o pastor discorreu muito bem, é uma experiência tremenda. Louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor Tassis, certo? Esse homem que realmente estuda, tem conhecimento para nos abençoar a Igreja do Senhor. Eu gostaria até de saber dos livros que temos já escritos aí por ele, certo? O material, que ele pudesse passar isso para o Paulo e o Paulo para nós, certo? Mas foi realmente impressionante, muito, muito agradável ouvir, não é? Um homem com essa larga experiência, esse largo conhecimento, certo? Da situação que estamos atravessando, certo? Devido ao tempo, não dá para dialogar, fazermos algumas perguntas, mas fica aí a minha sugestão de que esse material, eu sei que vai ficar aí, não é, no YouTube, mas seria bom até escrito, né? Se o pastor tiver alguma coisa assim escrita sobre esse assunto, outros assuntos também. Temos aí um teólogo, filósofo, certo? Então, é importante para nós. Obrigado, foi um prazer. Agradeço muito por essa oportunidade. Ok, muito bom, pastor Manuel Pedro. Antes da oração com o pastor Josanias, Antônio Melo, é o nosso Tony, né? O Tony vai
nesse instante, trazer para a gente uma palavra importante, uma informação importante aí. É com você, Tony. Graças e paz, irmãos. Estamos aqui. Pastor Tássio, mensagem abençoada, bem esclarecedora. O nosso aviso é sobre o nosso próximo evento, é o pastor Wellington, né? Que é pastor titular da Igreja Batista Filadélfia, da Jacobina. Nós queremos falar também da nossa live com o Grupo Logos, que será no dia 24/11, 24 de novembro. E nós nos comprometemos em dar uma ajuda financeira, porque o Grupo Logos não se resume apenas em cantar. Eles traduziram a Bíblia para um grupo, um povo indígena, e tem um custo muito alto para isso. E aí nós fizemos umas camisas, essas que estão aí na tela. Essas camisas serão exclusivamente para ajudar o Ministério Logos. Elas custarão em torno de R$50, temos de todos os tamanhos. Né? Se Paulo puder disponibilizar aí o Pix, cada irmão que quiser pode enviar um Pix e mandar para Neisa, o celular de Neisa. Ô, Melo, Paulo. Nós vamos disponibilizar uma relação com os tamanhos para as pessoas preencherem e aí mandar o Pix para a gente fazer o pedido. Esse pedido vai ocorrer até a próxima terça-feira. Tem até tamanho infantil, né? Tem até tamanho infantil, né, Paulo? Depende se tiver pedido, né? A gente vai sair em cima dos pedidos. Entendi. Baby look para pois bem, mulheres. então isso aí, dia 24 do 11, o Grupo Logos estará com a gente. Será uma noite também abençoada, né? E quem quiser ajudar, por favor, ajude. Que será em prol da obra do trabalho Logos. Amém? Amém. Estão me ouvindo? Sim, pastor Josanias. Sim. Tá bem. Quero falar que é um prazer estar vendo o pastor Manuel Pedro de Souza, o pastor o qual me batizou. Né, pastor? Um abração. Quero agradecer ao pastor Tassis por tão relevante palestra e mensagem, muito boa, muito atual, e quero pedir que Deus continue a abençoá-lo, tá? E quero também dizer os meus parabéns a toda a equipe do Conexão, dizer que muitas das vezes eu não posso estar presente, mas sempre que eu posso estou aqui. E quero dizer que estou feliz por ter assistido esta palestra tão edificante, tá? Que Deus continue a abençoar, como as outras também que depois eu pude assistir. Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, neste momento nós agradecemos porque o Senhor tem nos dado oportunidade de ouvir palestras tão relevantes para o tempo de hoje. Queremos, Senhor Deus, também agradecer por este momento, este grupo, Senhor Deus, que permite que nós possamos estar em comunhão uns com os outros, apesar da distância. Queremos dizer também, Senhor Deus, que nos alegramos em juntos participar e fazer um compromisso de firmar esses princípios bíblicos que aqui nós defendemos. Pedimos, Senhor Deus, que nós também possamos ser abençoados e abençoador de outras pessoas. Ó Deus, neste momento, nós queremos nos alegrar com esse enriquecimento espiritual, do qual, Senhor Deus, nos abre os olhos para o que está acontecendo atualmente. E suplicamos, Senhor Deus, para que nós possamos ser revestidos de poder, ser revestidos, Senhor Deus, pelo Espírito Santo a cada dia, para que nós não nos deixemos levar e não nos deixemos tornar tão líquido, mas que nós possamos continuar sólidos nesse mundo em que todas as coisas se desvanecem. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, continua a abençoar este ministério, para que assim nós possamos também alcançar outras pessoas e ainda assim produzir firmeza para aqueles que estão à nossa volta. Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos,
por este momento que passamos juntos e nos dá, Senhor Deus, oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, engrandecendo e exaltando o teu santo nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fala com você, meu querido. Graça e paz, amados irmãos do projeto Conexão com Cristo. Dia 3 de novembro, eu estarei participando de uma live onde nós estaremos refletindo sobre o tema Coração Quebrantado. Na oportunidade, estaremos também trazendo como base aquele personagem que a Bíblia o classifica como homem segundo o coração de Deus. Sim, estou falando de Davi. Nós vamos estudar um pouquinho sobre Davi. Vamos ver que Davi não é um exemplo de moralidade para ninguém, mas ele é um exemplo de arrependimento. É um homem que, quando Deus falava, ele se voltava para o Senhor. E eu sempre costumo dizer que nós estudamos Davi, Josué, Moisés, Gideão, os personagens bíblicos, não para entender eles, mas para entender o Senhor, para entender o nosso Deus. O Deus deles é também o nosso Deus. Então, dia 3 de novembro, estamos participando aí de uma série, que já está sendo ministrada por vários homens de Deus, a série A Caminho do Crescimento Espiritual. Então, dia 3 de novembro, você é meu convidado para estar presente, participando desta live, onde trataremos deste tema, Coração Quebrantado. Um grande abraço para você e a sua casa. Deus abençoe você. Ok, amados, o pastor Tássio com as palavras finais aí, o nosso agradecimento de coração por esse momento grandioso. Me deu muita saudade agora da nossa clã lá. E sem ele entrar, que o pastor era sempre aplaudido de pé por mais de 800 empresários de todo o Brasil. Que Deus continue lhe abençoando, pastor Rico. Obrigado, Paulo. Olha, eu queria agradecer por essa oportunidade, queria incentivar as pessoas que ajudem esse trabalho como mantenedores. Não é toda a comunidade, não é todo grupo que pode estruturar um trabalho dessa ordem, né? E vocês estão fazendo uma coisa assim muito importante, utilizando essa tecnologia tão preciosa para chegar a lugares onde seria difícil chegar, tentando ajuntar as pessoas para esse tipo de encontro. Estarei, então, disponível também a vocês para outros eventos, se quiserem. E um dia, quem sabe, estar presencialmente aí, ir lá em Laje do Batata para ver tudo aquilo que foi semeado, né, por nós, uma experiência maravilhosa da Igreja da Graça, com a Igreja de Jacobina, vendo todo aquele trabalho. Eu tenho muito mais fotos ainda, Paulo, depois eu devo mandar aí para você, porque isso, de fato, é uma história preciosa, né? E tem uma foto que tem a água jorrando pela primeira vez em Laje do Batata, né? Ah, pastor Mano mesmo. Tem essa foto, né? O prefeito Carlito, o Sóstenes, né? Abrindo a torneira os dois e jorrando água em Lajes pela primeira vez. Foi uma experiência... Eu estava lá. Você estava lá? Tá bom, muito obrigado e um grande abraço para todos vocês, viu? Obrigado pelas palavras carinhosas também. Pastor Tássio, disponibilize mesmo essas fotos aí, o Paulo repassa para a gente. Eu estou num projeto aí de escrever o livro A História da Igreja, da PIB de Jacobina, e certamente as fotos vão ser de grande utilidade. Beleza. Maravilha. Vou enviar. Quero reiterar o pedido do pastor Manuel Pedro ao senhor para enviar suas obras, dicas das suas obras aí. Olha, eu praticamente não tenho escrito livros, mas pequenos ensaios. Agora, eu vou indicar esses livros que eu mencionei. Cada livro é um curso que a gente faz sobre a vida que a gente está vivendo, né? Mas tem também 3 artigos que são os únicos materiais cristãos, não são evangélicos. Foram 3 sacerdotes
que escreveram a pedido, né, da liderança para orientar os católicos nessa turbulência toda. E tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Então, eu peguei esse material, eu mesmo digitei e encaminhei para as pessoas lá da Igreja Betel. Eu vou mandar, então, por e-mail para o Paulo. E vocês, então, distribuem com os colegas. Tá bem? Amém. Deus abençoe. Aguardamos esse material aí, viu, Paulo? Você tem que ser ágil nesse repasse, viu? Com certeza, com certeza. Tá bom. Nós agradecemos mais uma vez ao pastor Manuel Pedro, meu pastor, querido pastor, ao pastor Tassos, um grande amigo que a gente aprendeu ao longo desses anos, e a todos que estão presentes, tanto na sala do Zoom como na sala do YouTube. E vamos continuar orando pelo nosso projeto Conexão com Cristo. Para o ano, nós estamos fazendo uma modificação, porque nós percebemos que às quintas-feiras algumas igrejas têm atividade, então nós vamos realizar uma sexta-feira por mês. Será a última sexta-feira de cada mês, a gente já está fechando o calendário. O pastor Tassi vai estar conosco novamente, eu vou mandar o calendário, uma data. E agradecendo a vocês que estão no YouTube. Vamos continuar orando por esse projeto. Eu costumo dizer que me recordo muito da pregação do nosso pastor Zé Lucas essa semana, que os anjos estão ao nosso redor, mas Satanás está ao nosso derredor. Quer dizer, quando a gente levanta, ele também está lutando, mas eu posso naquele que me fortalece. Então, um abraço a todos, o meu carinho a todos, aos nossos pastores, e que Deus nos abençoe e nos guarde. Um abraço. Amém. Um abraço. Aí a sala do Zoom, para quem quiser. Um abraço a todos. Um abraço para vocês. Evandro, desculpa, Evandro, a Paloma. Disponibiliza o Pix, certo? Certo. A Evandro e a Paloma também. Obrigadão. Foi pela graça, mas também não foi de graça. Jesus pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Foi pela graça, mas também não foi de graça. Jesus pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Jesus te amou primeiro, morreu no Calvário como um cordeiro. Jesus te amou primeiro, que grande preço pagou pelo mundo inteiro, levando a palavra ao mundo, sem olhar raça, cor ou nação. Este é o verdadeiro amor, meu querido irmão, levando a palavra ao mundo, sem olhar raça, cor ou nação. Este é o verdadeiro amor, meu querido irmão. Foi pela graça, mas também não foi de graça. Jesus pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Foi pela graça, mas também não foi de graça. Jesus pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue pra nos dar a salvação. Jesus te amou primeiro, morreu no Calvário como um cordeiro.
Jesus pagou